Cícera, Tatiana, as paz, Daniel, paz, as paz, Aline. Arrumadinha. Tá todo bonito. Toma nada, Aline. Toma um, né? Eu não botei meu paletó. Boa noite, Edneida. As paz. Receber meu amigo, convidado ilustre, né? Meu amigo pastor Carlinhos. Irene. Advan, seja bem-vinda, Advan. Advan que vai estar trazendo a mensagem aqui nesses dias, né, Advan? Vamos combinar aí o dias, né? Pastor Carlos Queiroz, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, homem de Deus. Vamos já dar início, né? Na verdade já demos, né? Já entramos, né? Já temos os meus irmãos chegando aí. Que o Senhor seja bem-vindo em nome de Jesus, viu? Dudu está com vocês, amém. Pastor Carlinhos, seja bem-vindo em nome de Jesus, viu? Nosso professor, né? Neide, seja bem-vindo. Nosso professor da nossa pós, que foi bênção de Deus. Curso de liderança também. Tudo foi bênção. Saudade, né, pastor? Daquele tempo. Como as coisas passam voando. Abraço para toda a sua família também. Isabel, Alessandro, seja bem-vindo. Seja bem-vindo todos aí, né? Vamos dar início, né? Vamos orar. Pastor Carlinhos, nós aqui fazemos a live assim, a gente ora, a gente canta um louvor, 2, 3 louvores, depois a gente traz a mensagem. Mas, como a gente queria ouvir mais da parte de Deus através da sua vida, que o Senhor venha ser um canal de bênção para todos, então nós vamos cantar apenas um louvor, tá bom? Vamos cantar apenas um louvor para que o Senhor possa... aí eu faço o convite, viu? Eu chamo o Senhor assim que a gente orar e cantar um louvor apenas, só para a gente entrar aqui no clima, aqui, sentir a presença do Espírito, e vamos já chamar o Senhor aí para estar trazendo a mensagem, viu? E que o Senhor, Deus possa usar a sua vida, tá bom? Vou chamar aqui minha irmã Tatiana. Graça e paz, igreja. Amém? Tiago, tá só? Tô só. Vamos orar, né? Eu vou cantar hoje com a ajuda aqui do notebook. O som não fica tão bom, mas o louvor é maravilhoso. Tá bom, nós sabemos que esses dias são dias de muita coisa nova, né? Muita novidade, tudo turbulento, tudo diferente. Mas nós que cremos em um Deus poderoso, vivo e fiel, sabemos que nós temos um lugar guardado, já separado para cada um de nós, para cada um daqueles que disse sim, que aceita, que crê Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Seja bem-vindo, Pai querido, nós estamos, Senhor, mais uma noite em tua presença. Te agradecemos, Pai, por meus irmãos, aqueles que vão entrar aí, que tu venha abençoar cada família, abrir o nosso entendimento, Pai, receber a tua mensagem. Venha abençoar a vida do pastor, usa a vida dele, Pai,
bênção para as nossas vidas. Não importa da maneira que ele vai fazer votação, que seja amor, que seja quantidade, seja qual for a palavra que ele vai trazer, que assim ouvir, não aquilo que nós queremos. Então eu entrego a vida dele, a vida de cada um de nós em tuas mãos, e que seja a tua vontade. Senhor, se presente em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. De descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar a verdade reina, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam, há um lugar onde eu ouço teu Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra, este lugar é no Senhor. 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 Onde a inconstância não me domina, há um lugar onde minha fé é fortalecida, há um lugar onde a paz governa, este lugar é no Senhor. Se você crer, diga. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que o que se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Esse lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Aleluia, Deus. Este lugar é no Senhor. Este lugar é em ti, Deus. Este lugar é no Senhor. Nós confiamos em ti, Deus. Nossa esperança está em ti, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Agora nós vamos chamar o nosso amigo, irmão, nosso professor, Carlinhos Queiroz. Pastor Carlinhos, é uma honra ter o senhor aqui conosco essa noite. Que bênção. Ei, Que que honra bom. ter o senhor Valeu, aqui na Nilson. nossa live, viu? Muito bom estar com você, meu querido. Um privilégio muito grande. Obrigado aí pela oportunidade, Que né? Deus abençoe o senhor, o seu ministério, a sua família. E fique à vontade, tá bom? Tá legal. Acho que a gente poderia fazer também o seguinte, a proporção que eu for falando, digamos que as pessoas queiram levantar alguma questão ou alguma frase que eu colocar, se não ficar bem clara, que a gente tem essa chance de interagir, né? Então, mas aí eu deixo isso com você, e aí você fica à vontade para... Ó, Carlinhos, estão perguntando aqui, ou falando não sei o que e tal, e aí a gente vai Tá interagindo. joia. Eu Tá gosto muito bom, dessa tá joia. ideia
de viver a beleza do Evangelho. E aí, quando eu Tá falar bom. qualquer coisa aí fica à vontade também para dizer, ó, Carlinhos, você está dizendo isso assim, mas na nossa igreja não é assim, não. A gente não vai seguir isso que você está Tá dizendo. bom, pastor. Amém. Sem problema. Tranquilo. Dizer que é um privilégio muito grande, uma bênção estar com todos vocês, com todas vocês. E, assim, o meu pensamento foi compartilhar com vocês sobre a carta de Tiago, né? Há várias circunstâncias onde a gente vive esse tipo de situação que nós estamos vivendo. Você vai ter, por exemplo, situações de guerra, né? Quando Daniel e os amigos deles vão para a Babilônia, eles deixam a casa, deixam o seu lugar. E aí, claro, no caso do Daniel, do Sadraque, do Mesaque, do Abdenego, desses jovens, como eram jovens, tudo indica, intelectuais, bom de gerenciamento, eles são aproveitados dentro do palácio. Provavelmente essa transferência deles, eles não ficam assim abandonados, né? Já o Jeremias está dentro do mesmo cenário e me parece que o Jeremias vive uma outra situação mais complicada, fica aí nos escombros de Jerusalém e aí padece muito mais. Então, de tempos em tempos, seja por catástrofes naturais, seja por interferência humana, a gente vai viver situações dessa natureza, né? Por exemplo, a minha experiência em Angola, como era em Angola, eu vivi muito com as pessoas, no primeiro momento, com o chamado deslocado de guerra. O que é o deslocado de guerra? É aquela família, o garoto, o adolescente, que durante a guerra foi embora para outro país. Eu fui para Angola quando aconteceu o acordo de paz. O que é então que estava se manifestando? Muitas pessoas que tinham morado na Namíbia, no Zimbábue, estavam voltando para suas terras. Só que quando chegava não tinha mais casa, não, às vezes não encontrava mais os familiares. E aí esse é o chamado deslocado de guerra. Pessoas que têm que viver em circunstâncias de total abandono, literalmente sem terra, sem teto, sem coisa alguma. O outro é o migrante, que é o camarada que, por causa da guerra, foge para outros países e, quando chega no outro país, ele é o estrangeiro que precisa ser acolhido. Então, existem na história da humanidade várias situações em que você precisa, seja do isolamento forçado coletivo, seja, no nosso caso, o isolamento, e claro que algumas pessoas têm melhores condições de ficar no seu apartamento, transitar e fazer algum percurso, mesmo que interno. Eu, graças a Deus, eu moro aqui, é um sítio em Calcaia. Eu comprei na época por um preço simbólico de uma família católica no Rio de Janeiro, que, conhecendo a minha história de vida, queria abençoar a minha vida, foi uma coisa assim muito interessante. E eu moro aqui, então, por exemplo, para mim é mais tranquilo. Mas conheço pessoas, tem uma senhora da nossa igreja, a diaconisa da igreja, Raimunda Lira, que teve uma irmã que foi testado positivo do Covid. Ela faleceu, essa irmã dessa senhora da nossa igreja, e a família tem um espaço muito pequeno para convivência e para viver essa experiência do isolamento. Mas essa é a realidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque diante desse cenário, a todos que estão nos escutando, eu tenho me lembrado dos irmãos que viviam em dispersão ali no primeiro século, depois do apedrejamento de Estevão. E aí a gente tem a carta de Tiago, possivelmente o Tiago que escreve essa carta é o Tiago, irmão de Jesus. Depois, se alguém quiser conferir, em Marcos, capítulo 6, versículo 3, fala dos familiares de Jesus, e na lista dos familiares de Jesus está um Tiago, que é provavelmente o mesmo Tiago que presidiu aquela primeira assembleia, aquele primeiro concílio dos apóstolos, quando Paulo começou a pregar aos gentios, e o pessoal perguntando como é que aqueles que não eram judeus deveriam viver. Então tem aquele primeiro evento, tudo indica que quem preside aquela reunião é esse mesmo Tiago aqui, que aparece no capítulo 6 de Marcos, no versículo 3. Então essa carta é escrita por o Tiago, que é o Tiago citado em Marcos 6 e 3, citado como sendo irmão de Jesus. Então acredita-se que o Tiago, que presidiu aquela Assembleia em Jerusalém, que escreve essa carta, seja o Tiago, irmão de Jesus, até porque tem o outro Tiago, né, o Tiago, irmão de João, que foi degolado à espada. E lá no capítulo 12 de Atos, aparece um Tiago que foi degolado à espada, que nem participou da primeira reunião e nem deu tempo de escrever nenhuma carta, pelo menos que a gente saiba ou que a gente conheça. E aí o Tiago está escrevendo para o que ele chama de, primeiramente falando sobre ele, porque é alguém que deve ter vivido
essa situação difícil da família. Jesus, com os 2 anos de idade, teve que fugir para o Egito. Acho que o Tiago ainda não tinha nascido até então, a família só fala que é Maria, José e a criança, né? Então, mas assim, esse é o Tiago, né? E alguém que deve ter não só aprendido como os outros discípulos com Jesus, mas vivido as mesmas experiências familiares com Jesus Cristo de Nazaré. E o Tiago deve ter se tornado esse camarada muito encantador, extraordinário. Então ele escreve para o que ele chama as 12 tribos de Israel, 12 tribos em dispersão. Possivelmente 12 tribos, ele não esteja se referindo a esse aspecto étnico dos judeus, ou seja, provavelmente ele não está se referindo aos descendentes de Jacó. Quando ele fala de 12 tribos, eu presumo que ele está se referindo à plenitude do povo de Deus que está em dispersão. A plenitude do povo de Deus que está sem moradia e sem ter acesso aos espaços de convivência sociais da sua época. No caso deles, eu acho que além da situação de não estar convivendo no espaço social, a coisa mais grave, porque eles não têm moradia, eles não têm endereço aos irmãos e às irmãs que estão em dispersão. E essa situação gera desconforto, gera aflição, gera perturbação, deve gerar algum tipo de sentimento de dor e de aflição. Eu não duvido que muitas pessoas estejam passando por tudo isso. Por isso que ele então se dirige a essa comunidade dizendo aos irmãos que estão em dispersão, vou fazer só parafrasear, aos irmãos e às irmãs que estão vivendo um momento de pandemia, né? E aí, dependendo da circunstância, da situação, esse processo de isolamento, graças a Deus que por causa disso menos pessoas estão padecendo e adoecendo, até porque se adoecer todo mundo de uma vez, nós não vamos ter equipamentos no aparelho de saúde para atender a todo mundo, até porque eles já estavam sucateados. Quem sabe uma coisa que a gente vai aprender nesse cenário, eu espero que os líderes aprendam, é importante ter estrada, é importante ter praça bonita, mas o melhor é que se tenha educação e saúde. Então, todos os investimentos feitos com estruturas, exceto a estrutura de saneamento, que é importante para a saúde, aliás, que é importante para a saúde, exatamente, quando se fala em saneamento, seria também educação e saúde. A gente descobriu que a nossa saúde estava sucateada. Mas assim, só voltando ao tema, para dizer que essa é a realidade. E quem passa por esse sofrimento, né, ele vai dizer que vai ser amadurecido e será uma pessoa íntegra. É interessante que Tiago vai dizer assim, bem-aventurado aquele e aquela que passa pela aprovação e, sendo aprovado, se torna uma pessoa amadurecida e íntegra. Ele vai falar no versículo 12, bem-aventurado o homem, a mulher sou eu que estou colocando, que suporta com paciência ou com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E no versículo 5, deixa eu ver se o 5, não, o 5 é quando ele fala sobre pedir a sabedoria de Deus. É no versículo 3, capítulo 1, versículo 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros. É isso aqui que eu quero colocar, né? E quando ele fala dessa alegria na aprovação, não é porque a aprovação seja boa, é porque, em geral, quem passa por provação amadurece muito mais. Tem gente que passa por provação e se torna uma pessoa mais amargurada, uma pessoa mesquinha, uma pessoa difícil. Tem gente que passa pela provação, tira proveito da provação e acontece isso que esse texto está dizendo. A pessoa se torna mais íntegra e mais amadurecida. Então, digamos que para alguns esse cenário seja um cenário de provação, o importante da alegria na provação é que você poderá se tornar uma pessoa mais íntegra e uma pessoa mais plena, mais completa, mais amadurecida. Amadurecida não é só no sentido de velhice, até porque alguém pode ficar idoso e não ficar amadurecido. Amadurecido aqui é no sentido de ser um ser pleno, parecido com Jesus de Nazaré. Até porque Jesus é o perfil do que eu chamo de humanidade mais plena e mais completa. Então, se alguém deseja ser um ser humano mais pleno e mais completo, precisa seguir o Jesus de Nazaré,
porque ele é o perfil ideal para toda maturidade humana e para toda tenacidade, a fim de enfrentar as provações, as tentações, as lutas da vida, enfrentar o Getsemane, enfrentar o Calvário. Então, quem vive marcado pelo caráter, pela integridade do Jesus de Nazaré, quem se permite cristificado, vai enfrentar todas as situações da vida com mais graça e com mais tenacidade. Então, essa é uma coisa interessante desse texto. É claro que, no nosso caso, não chega, eu presumo que nem chega a ser provação. No meu caso, por exemplo, eu estou tirando proveito desse momento para melhorar a minha solitude, o meu momento com Deus, o meu momento com as pessoas mais chegadas da família, as pessoas que geograficamente estão mais perto, os contatos, seja de forma virtual ou telefônica, com aqueles que estão mais distantes. Mas essa ideia de alegria na provação, não por causa da provação, presumo que não seja por causa da provação, eu presumo que é por conta do cadinho, do ato processual que a provação promove, que é a maturidade humana e essa capacidade de resiliência ou de tenacidade a fim de se viver melhor. Depois, esse é um momento muito confuso, né, de muitas mentiras, de muitas histórias sem sentido. Esse é um momento muito complexo. E diante da complexidade desse momento, a gente precisa de sabedoria. Você tem informações equivocadas, a gente tem fake news, você tem mentiras, tem tudo o que é coisa nesse lado e as pessoas ficam muito confusas. Então, esse texto nos propõe buscar sabedoria em Deus. Aquele que deseja sabedoria, peça e Deus vai dar de maneira livre e não vai lançar em rosto. Então, uma das coisas que eu quero colocar nesse momento, além de com paciência enfrentar o momento, se para você é provação, aproveita como um momento de provação e se torne um ser humano mais pleno, mais completo e com mais capacidade de sobreviver diante das dificuldades da vida. E o outro aspecto é, no nosso caso, acho que por conta desses conflitos ideológicos, políticos e por aí vai, e as formas em que as pessoas utilizam de maneira errada os meios de comunicação, fica todo mundo confuso. E aí esse texto diz para a gente buscar sabedoria em Deus. Quero lhe animar a buscar sabedoria em Deus, discernimento, a fim de que todos nós, como filhos e filhas de Deus, possamos, numa ocasião como essa, ter a sabedoria suficiente para responder a todos que pedem alguma razão da nossa esperança. É interessante que o Pedro fala sobre essa esperança. Que esperança a gente tem numa situação como essa? Então, esse é um outro aspecto interessante. Depois ele vai colocar no texto de Tiago, é muito interessante, quando ele diz que todo ser humano é como uma plantinha que nasce, tem as flores bonitas, mas depois murcha e cai. E é legal, porque o Tiago, quando vai falar isso, ele vai falar do pobre e do rico. E ele põe os dois no mesmo pacote. Aliás, ele põe no mesmo pacote, mas na comunidade ele põe os dois no mesmo ambiente social, com hierarquias diferenciadas. Ele diz no capítulo 1, versículo 5, o pobre se chegue na sua dignidade e o rico na sua insignificância. Depende muito da tradução, mas eu gosto da tradução que diz, o pobre venha com a sua dignidade e o rico com a sua insignificância. Não é que o rico é insignificante, é que o dinheiro dele não é tão relevante no Evangelho. E o pobre que chega, não é porque ele não tem dinheiro que ele não será abraçado e acolhido. Então, o pobre que chega, ele chega porque é um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. E o rico que chega, a gente não fica feliz porque ele tem um cifrão na testa, é porque ele também é um pecador feito à imagem e semelhança de Deus e precisa de Jesus. Então, uma outra coisa interessante, aí nesse aspecto, acho que uma pandemia como essa põe todo mundo no mesmo lugar. Provavelmente alguns ricos que têm plano de saúde adequado, possivelmente não vão ser atendidos. Gostaria que ninguém passasse pela doença, mas se passar, é provável que às vezes seja atendido no hospital da periferia ou no hospital comum como qualquer outro pobre é atendido. Esse texto, a tentativa do Tiago é dizer assim, todos nós somos seres humanos iguais. E o que é de arrebentar, né? Eu não gostaria de que as pessoas estivessem vivendo debaixo dessa pedagogia, mas uma das pedagogias desse trem, dessa doença, dessa enfermidade, é exatamente isso. O bairro mais afetado era o bairro do Meireles.
Era o bairro das pessoas que podiam fazer migração e pegar voo internacional. Claro que agora a gente está também, Barra do Ceará, há muita preocupação com a Regional 3 e com outras áreas de Fortaleza, e isso é muito preocupante quando chegar nos espaços onde as pessoas, para viver algum tipo de isolamento, vão ter mais dificuldade, porque as casas têm um compartimento, no máximo 2 compartimentos. Como é que as famílias vão poder viver isolamento social dessa maneira, né? E são pessoas que, geralmente, o tipo de trabalho não dá para transformar num trabalho virtual, ele sempre precisa se deslocar. É uma situação muito complexa, muito difícil. Mas, assim, só para dizer que uma outra coisa interessante do texto é dizer, todos nós estamos debaixo da mesma situação. Aliás, o pecado faz isso com a gente também. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado põe todo mundo dizendo que todo mundo está no mesmo nível. O cara religioso, ele é tão pecador quanto o publicano e indivíduo que está na periferia da religiosidade judaica, tanto quanto o fariseu e escriba. Esse é um outro aspecto interessante. Colocado essas coisas do livro de Tiago, eu quero chamar a atenção para um outro aspecto, que é o que ele vai chamar dessa palavra, que é palavra viva, que é palavra poderosa, né? Eu sei que eu estou falando para um público cuja maioria é público evangélico, e você não precisa acreditar como eu acredito, mas eu creio que a palavra de Deus é algo que está anterior ao livro. Antes do livro ser escrito, já existia a palavra de Deus. Eu acredito que a palavra de Deus é algo que é posterior ao livro, ou seja, quando diz assim, e o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, quando esse evento se manifesta, o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, quando tem uma criança ali na manjedoura e a palavra é a criança que chegou, é a expressão mais profunda, né? Quando Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, nenhum livro do Novo Testamento ainda não estava escrito. O que é que Jesus está chamando de palavra? Eu estou falando isso não é para depreciar o livro que a gente aprecia, que eu quero tanto bem, que é o livro que eu estou usando. É para lhe animar a discernir a palavra que está para além disso, que é o que Tiago vai falar sobre palavra de Deus, que é essa manifestação da encarnação de Deus na vida, essa presença de Deus na história das pessoas. Então você pode ter palavra de Deus aí no seu silêncio, na sua solitude. Pode ser a palavra que vem por alguém dizer alguma coisa extraordinária de Deus para a sua vida. Pode ser uma elaboração de um texto bíblico, sem dúvida nenhuma. Pode ser uma experiência pessoal de uma dor que você estava vivendo e o Espírito Santo se manifestou de tal forma que entre a dor e a elaboração que você fez a partir do Espírito Santo, manifestou-se palavra de Deus na sua vida. Ou seja, se gera amor, se gera paz, se gera reconciliação. E se gera também constrangimento e arrependimento, é porque houve sinal da palavra de Deus naquela ocasião e naquele momento. Então depois eu animo a todos que estão ouvindo a gente aí, a pegar o capítulo 1, versículo 19 ao 27, e tentar buscar essa palavra de Deus a partir desse enfoque que nós estamos colocando aí para você, né? A Francivânia, né, falando aí palavra de Deus no silêncio, exatamente, Francivânia. É interessante porque uma das comunicações de Deus com a gente é através do silêncio. Eu digo isso, eu sempre preciso explicar que é que sem nenhuma falsa modéstia, que uma das disciplinas de espiritualidade que eu busco e eu tento discernir um pouco mais é essa espiritualidade do silêncio. Quando eu menos me dou conta, buscando a disciplina do silêncio, aí quando eu menos me dou conta, eu estou ouvindo o cantar dos pássaros, aí eu estou ouvindo o sussurro do vento, eu estou vendo algum barulho, mesmo que seja agradável, aí eu descubro que eu não estou no silêncio, que eu estou vivendo alguma experiência de contemplação, e não de silêncio profundo. E Deus é o Deus que se comunica com a gente com o silêncio, ou seja, o silêncio é uma das comunicações mais extraordinárias de Deus com os seres humanos. O silêncio é uma comunicação assim maravilhosa, mas nós vivemos em tanto barulho que não conseguimos decodificar o silêncio de Deus, que é uma comunicação. O silêncio de Deus não é um não, não é um espere, não é um depois. O silêncio de Deus é uma comunicação profunda que nós não conseguimos às vezes decodificar. Então quero animá-las e animá-las aí no capítulo 1, aí do versículo 19 até o 27, tentar discernir essa palavra que é também sem códigos,
que é essa palavra fruto do silêncio. Entra no teu quarto, que é a alma, entra no teu coração, entra nesse lugar bagunçado da sua interioridade. E fechada a porta, fala com o Pai que está em secreto, que o Pai que está em secreto vai recompensar você. Diante desse cenário que nós estamos, eu acho que o capítulo 2 de Tiago, ele nos transporta para a dimensão da solidariedade. Enquanto o isolamento e essa busca mais da convivência no ambiente da casa, aí no seu isolamento, pode gerar a experiência da solitude e você se descobrir um pouco mais, mas a solitude não pode nos isolar. É por isso que o solideus se torna um Deus solidário. O solideus que é solidário com os seres humanos, porque em sua solitude está pleno de amor. E o amor precisa ser socializado. Então, a experiência da solitude, né, que é uma experiência que possivelmente está sendo desfrutada por algumas pessoas nesse momento de isolamento social, ela não pode perder a solidariedade. Aí o capítulo 2, se o capítulo 1 nos anima a essa busca da interioridade, a vencer as provações, a buscar sabedoria em Deus, a discernir melhor esses sinais da palavra de Deus, da comunicação de Deus com a gente, inclusive nesse silêncio profundo de Deus, o capítulo 2 vai dizer que não pode existir uma fé que não se transforme em atos e práticas de justiça ou prática de solidariedade. Então, o capítulo 2 é uma consequência de que essa solidariedade não foi uma experiência esotérica, foi uma experiência do Evangelho. Na experiência esotérica, você já não é mais um iniciado, você agora é um ser superior, e aí o outro precisa chegar perto de você para receber alguns fluidos e alguma energia para ficar também. E alguns religiosos, inclusive da cristandade, tratam a espiritualidade dessa maneira, como se agora ele fosse ungido, melhor do que todo mundo, está no pedestal lá em cima, e alguns até, deixa eu tocar para ver se eu fico ungido também. Né? Isso é puro esoterismo. O Evangelho é você... Porque no Evangelho tem uma coisa interessante. Todos os santos marcados pelo Evangelho nunca acreditaram que foram santos. Como eles se aproximaram de Jesus, eles sempre achavam que eles eram pecadores e não santos. É tanto que alguns dizem sobre os santos e as santas da história da humanidade, inclusive os canonizados no mundo católico, que qualquer pessoa que se aproximou deles para dizer que ia fazer alguma descrição, alguma biografia, porque ele era santo, eles não aceitavam essa possibilidade. Eles eram tão amigos de Jesus, e sendo amigos de Jesus, estavam tão próximos de Jesus, que eles se percebiam muito pecadores. Eles se percebiam muito pecadores. Não esquece se tem alguém... Você leu a mensagem do Daniel? Não, eu estou vendo agora um aqui, não sei se é dele, sobre quanta ansiedade nos dias atuais. Essa que você fala. Mas aí é uma temática muito forte, né, pastor? É algo muito... Eu posso tocar nisso já, tá? Eu acho que é importante nesse momento a gente colocar. Se eu esquecer, Daniel, puxa aí de novo para a gente colocar isso aí, né? Então, assim, primeiro para colocar que a ansiedade, aliás, a ansiedade, que a gente precisa praticar a solidariedade. No capítulo 3, eu acho que com isso eu vou terminando a nossa reflexão, poderia pegar Tiago todo, né? Mas no capítulo 3 é interessante, porque eu presumo que o capítulo 3, o tema não é a língua. A língua é só o indicador de como nós estamos por dentro. Se a gente ler o capítulo todo, a chave hermenêutica desse capítulo acho que está no final, quando ele diz assim: não pode uma fonte boa produzir coisas amargas, e uma fonte amarga produzir coisas doces. Né? Se você puder me ajudar aí a achar exatamente esse texto, quando ele fala, não pode... pronto, capítulo 3, versículo 11. Você quer ler aí para mim, Camara? Está com... Crente sempre anda de Bíblia. Eu acho que você está de Bíblia aí, não está? Pode ler? Leia, por favor. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Lê o outro? Pode mais. Lê, pode ler mais, tem mais. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona, ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Eu acho que esse é o tema. O tema não é como é que está a língua. O tema é como é que está a fonte. Eita.
certo? A língua é só um indicador que diz como é que ficou a fonte. Quando a Sociedade Bíblica do Brasil pediu para eu fazer o comentário daquela Bíblia lá, que é a Bíblia Missionária, e eles pediram para eu fazer o comentário de Tiago, eu estava na época estudando o capítulo 3. E aí nessa época que eu estava estudando o capítulo 3, eu pensando sobre essa história da língua. E eu fiquei inquieto porque eu estudando o capítulo 3, imaginando como controla a língua, como não controla. Houve um encontro de pastores aqui em Fortaleza, ali na Igreja Presbiteriana Central, e quem estava falando era o pastor Russell Shedd. E ele não controlava a língua, ele falava à vontade. Quanto ele mais falava, mais ele abençoava o meu coração, e tenho certeza que estava abençoando o coração de todo mundo. Eu disse, gente, o texto lá manda controlar a língua, o texto não está mandando controlar a língua, porque esse homem é tão abençoado, gente. Então o texto está dizendo o seguinte, se a fonte é boa, você pode falar à vontade, que só vai produzir coisas boas. Se a fonte for ruim, você vai ficar o dia todo de boca fechada, na hora que abrir vem lama e dejeta. Então, a outra coisa que a gente aprende aí com o capítulo 13 de Tiago é aproveita esses dias que você está sozinho, que você está vivendo esse momento de solitude, né? E tenta melhorar a fonte. Trabalha para que a sua fonte fique gostosa, para que a sua fonte fique encantadora. E aí você não vai se preocupar com a língua, porque a fonte vai produzir só as coisas bonitas para a vida, né? Então, se você for uma pessoa cheia de amor, quando você abrir os lábios, você vai ser uma azeda, cheia de ódio, de amargura, só vai vomitar ódio, amargura e violência. E essa é uma preocupação que eu tenho com a nossa sociedade do momento. Nós estamos com uma sociedade tão violenta que você vai ver as pessoas nos púlpitos vomitando violência. Você vai perceber o pessoal com guitarra na mão, violão, teclado, e cantando como se fosse para Deus, expressando violência e comunicando violência e animando as pessoas à violência. Letras de músicas que animam e propagam violência. Por isso que não é estranho você ter, por exemplo, um segmento religioso da cristandade de hoje, pensando em violência, agindo de forma violenta, achando que as pessoas podem andar armadas, fazendo sinalzinho de arma, como se a vida fosse isso, gente. Que coisa maluca, que coisa maluca. O mundo ficou louco, né? Então, o livro de Tiago vai dizer para a gente que a fonte define o que é que a boca vai proferir, né? A boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, uma outra coisa bonita nesse texto é cuida da alma, cuida do coração, cuida da interioridade, para que o seu testemunho, para que a sua vida, para que a sua respiração, para que a sua transpiração, para que as palavras e as dimensões e todos os aspectos da vida possam estar batizados da vida do Jesus Cristo de Nazaré. Sobre a ansiedade, não é? Acho que eu não sei se o Daniel estava pegando isso de alguém ou se era ele mesmo, né? Sobre a ansiedade, Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis, né? Eu venci o mundo. O outro texto é, não andeis ansiosos com coisa alguma, quanto ao que é vez de comer ou vestir, ou se vai viver ou se vai morrer, né? Basta o mal o seu próprio dia, ou basta cada dia o seu próprio mal, basta cada dia o seu próprio mal. Em outras palavras, viver cada momento de cada vez. Eu quero viver intensamente esse momento que eu estou aqui. Quero desfrutar o máximo que eu puder desse momento. Daqui a uma hora eu não sei o que é que vai acontecer, nem sei o que é que vai acontecer amanhã. Isso não significa, inclusive, não ser precavido, não planejar a vida, não se organizar, mas significa que nós não precisamos andar ansiosos com coisa alguma. O medo é importante, né? O medo é importante, não o pavor, né? O medo, enquanto pânico, ele é problemático. O medo é importante, é por isso que você fecha a porta da casa, porque você tem medo de alguém entrar na sua casa quando você estiver dormindo. Por que nós estamos agora resguardados no isolamento, tentando cumprir? Porque tudo indica, e eu estou acreditando na ciência mais do que em qualquer outra informação mística, a ciência que identificou o danado do vírus diz que o bicho é veloz para se espalhar e é veloz quando atinge o corpo da gente.
E a ciência fica dizendo que ainda não tem medicamentos comprovados cientificamente que possa atender plenamente, que dá para atender certas situações. E claro, eu não sou médico, eu não sou da área da saúde, mas tudo indica que em certas situações são medicamentos que põem em risco a situação do paciente. Seja lá como for, eu estou apenas tentando dizer o seguinte: ah, é momento, por isso que eu falei na questão da sabedoria, é momento de entender que o danado do vírus ele é identificado, ele é uma gordurinha que milhões dele cabe na pontinha de uma agulha. Aqui está o pai de um médico que estava me falando sobre isso, né? E que é o Josias Dantas, ele está aqui, tem um filhão dizendo quantos milhões desse danado, desse Covid-19 cabe na pontinha de uma agulha, né? E aí o medo, por que ele é importante? Porque o medo faz você se prevenir. É o medo que faz você não sair de madrugada. É o medo que faz você olhar se o carro está estacionado no local que você, quando voltar, pode ser assaltado. É o medo que faz você parar porque o trânsito é muito... Então, ele é importante, é uma provisão de Deus para que a gente seja precavido. O pânico é que é problema. Então, quando diz o amor de Deus lança fora todo o medo aí não é esse sentimento humano que nasce da própria necessidade de proteção. É esse pavor, é esse pânico. O que é complicado é o pânico. Mas o medo ele é uma providência para que a gente... Então, não andeis ansiosos com coisa alguma. Não ande com essa ansiedade. Tenha uma cautela, mas não precisa ter pânico, né? E aí, tentar viver da melhor forma que você puder viver, até porque quem conhece Jesus é mais legal ainda, né? Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Eu já vivi situações complicadíssimas na vida. Eu estava em 1983, em Chosica, 90 quilômetros de Lima, e aconteceu uma espécie de terremoto, é chamado Huaico, porque é um terremoto com incidência não muito grave, mas assim, ele simplesmente abre as paredes de açude, ele arrebenta todo o reservatório d'água. Eu estava hospedado no hotel, que era antigamente um rio. E quando os reservatórios d'água se abriram, as águas vieram no caminho que eu estava. Eu tinha acabado de jantar, estava tomando meu banho lá no segundo andar do pequeno hotel onde eu estava hospedado. A gente estava no mesmo hotel que estava a equipe da Visão Mundial. E eu lembro que eu até pensei que eu estivesse tonto. Eu tinha acabado de jantar, fui tomar meu banho, achei que eu estivesse sentindo alguma... Porque o mundo começou, o prédio, eu não sabia que era o prédio balançando, pensei que era meu corpo. Quando eu fechei o chuveiro, é que eu me dei conta que era o prédio que estava balançando. Fui lá fora e abri a porta. Quando eu abri a porta, a água já estava chegando no piso do segundo andar, que era onde eu estava. A decisão naquele momento era saber se eu ia morrer vestido ou se ia morrer pelado, né? Então eu corri, peguei uma roupa ligeira e saí correndo pela varanda. E nessa noite morreram cerca de quase 70 pessoas, outras ficaram desaparecidas. Foi uma noite muito difícil. Então, quando eu estou falando aqui de serenidade, de paz na alma, no coração, de não ter ansiedade, eu morava a 100 a 100 metros de distância de um paiol de bombas, que era um paiol clandestino. Então eu morava nesse local porque eu não sabia que tinha aquele paiol de bombas. E vivi aquele momento. E precisei manter a paz, manter a tranquilidade, porque na época eu estava com as minhas crianças. A Kelvinha com 9 anos, o Carlos Filho com 12 e a Dinha também. E, aliás, foi uma experiência muito interessante, porque foi depois de um momento que a Kelvia cantou e fez uma oração que a paz invadiu o nosso coração. Então, quero animar todos e a todas a manterem a paz a despeito de tudo. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E no momento de pânico dos discípulos, né, eles estavam isolados. Jesus disse: ficar em Jerusalém. Esse ficar em Jerusalém, gente, é porque vão ser revestidos de poder, mas fiquem também lá guardados, porque os caras querem matar vocês. Então, às vezes, você corre o risco por causa de um vírus, mas você corre o risco por causa de uma perseguição, né? E aí, no mundo tereis aflições, ficar em Jerusalém, né? Eu venci o mundo, vós também vencereis. Aí ele chega para os discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, credes também em mim. E aí eu eu citei isso já em outra live, se alguém já escutou, não tem problema.
a pedagogia diz que é bom você repetir, que as pessoas gravam mais, né? O Salmo 23, eu não sou assim, eu não falo inglês fluentemente, conheço algumas frases, e no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, lá é The Lord é my shepherd, I shall lack nothing. A ideia é, Deus é o meu pastor, e sendo meu pastor, eu não sinto falta de nada. A ideia é, Ele é suficiente. Deus é Amém. suficiente, cara. Deus é suficiente. Então a ideia não é agora ele vai me dar água, agora ele vai me dar pasto, agora ele vai me dar refri. Não, não. Mesmo que ele dê tudo isso, o que o texto está dizendo, digamos que o texto fosse assim: ó, Deus é suficiente, nem vai lhe dar água, nem refrigério de alma, tal, tal, mas Deus é suficiente. Então quem tem Deus, Deus é suficiente. Então, para quem está com qualquer forma de ansiedade, aí, por favor, a gente tem a ansiedade por causa de problemas e existe a ansiedade por conta de alguma enfermidade psicoemocional. No caso de enfermidade psicoemocional, aí é melhor buscar aí um técnico da área, um profissional, um psicólogo, uma psicóloga, e se ele pode encaminhar para um psiquiatra, que aí é outra coisa. Uma coisa é você ter uma ansiedade por causa de uma circunstância e ter uma ansiedade por conta de uma enfermidade mais aguda, aí precisa de tratamento. Ah, eu acho que acabou, cara. Se eu ficar falando mais agora, eu vou ter que inventar. Amém, pastor Carlinhos. Eu estava aqui só babando aqui, só ouvindo, né? Porque, pastor Carlinhos, eu não sei se eu vou ter o prazer um dia de participar de outro momento, como eu já participei com o senhor, eu e a Fran, que está do meu lado aqui, o senhor lembra dela, né? E nós fizemos após em Ciência da Religião e para mim foi assim top, sabe? Foi demais. Eu nunca mais esqueci, ali no 7 de setembro, né? Onde o senhor deu aula para nós lá e eu achei assim maravilhoso, né? E Ah, na pós-graduação da foi a Faculdade Unida, é pós-graduação isso? em Ciência da Religião, o senhor foi nosso Ah, teacher ok. lá, né? E também o curso que eu fiz com o senhor de liderança, né? Então, eu achei Ah, assim o legal. máximo. E cada vez que eu estou em um local onde eu escuto o senhor falando, não é endeusando, não, mas eu vejo que o senhor fala assim com a coerência, o senhor fala assim, o senhor fala com essa fonte aqui, né? A fonte de água doce. Então, É. a gente se enche com essa alegria, né? Essas Não, palavras que eu fico, saem. eu fico tranquilo com o que você está dizendo, porque eu também sou assim. Quando o senhor fala, eu fico legal. Isso aí que ele pode inventar, que tá inventando A Fran está dizendo aqui que o senhor pode inventar. tá até inventando Que é até bom, inventando é bom da gente ouvir. Então, É, pastor Carlinhos, eu fico muito só, feliz mas eu queria explorar o senhor só mais um pouco. Pode tá, ser? deixa eu dizer uma coisa importante sobre palavra de Deus. Uma vez que eu falei no capítulo 3 sobre palavra de Deus, e ninguém precisa acreditar como eu acredito. Talvez por isso que vocês estão se sentindo alimentados e alimentados. Eu sempre digo que palavra de Deus não depende de quem fala ou do que eu leio. Depende de como eu elaboro a partir do que o Espírito põe na cabeça e no coração. Então, o que pode estar acontecendo aqui conosco, não é somente por quem está falando, é que as pessoas que elaboram e que acolhem e vão fazendo essas interações ou essas conexões com o que o Espírito Santo fala ao coração e à cabeça, aí se torna gostoso. Então, se torna gostoso e encantador por causa de vocês que estão aí, né? Porque aí tem o ouvido aguçado e acolhe o que vem de Deus. Por isso que o texto diz que as multidões estavam maravilhadas com o que Jesus dizia, mas não diz que as multidões estavam obedecendo. Vendo Jesus, as multidões subiu ao É monte, verdade. Pois é. subiu ao monte Uma- e os seus discípulos se encantaram. Então, os discípulos que aqui, então assim, eu acho que quem elabora, como vocês estão elaborando, provavelmente tudo indica que são discípulos e discípulas do Jesus Cristo de Nazaré. Amém, pastor. Então, o que eu queria Então, lhe Marão, você disse pedir, que ia já que o explorar um senhor pouco. deu uma falhada aí, pastor Carlinhos. Falhou. Pode, falhou. Mas o meu, falhou o meu ou foi o teu? Acho que o teu, não? Eu não sei. Eu acho que foi aí. Vamos lá. Diz. Você disse que queria dar uma continuidade e tal, ia explorar um É pouco porque mais. ainda falta 6 minutinhos para a live e Tá sempre bom? a gente encerra a nossa live com oração pelos enfermos. Ah, A legal. gente,
A gente ora pelos enfermos. Mas como faltam 6 minutos, sempre a gente fala o nome de cada enfermo, porque aqui nesse grupo tem muitas pessoas que têm parentes, amigos que estão com coronavírus, né? E coronavírus, e estão internados. Alguns já perderam parentes, já perderam amigos, e outros estão ainda em UTIs, mas nós estamos orando e alguns já saíram. E assim, como não dá tempo para a gente dizer cada nome, eu queria pedir que o senhor orasse por todos os nomes que estão aqui, pelos irmãos que estão acompanhando. Nós estamos fazendo essas lives todas as noites, e tem pessoas aqui que já tem 32 lives já, estão todas as noites nessas lives, todas as noites, para a glória de Deus. Legal. Então eu queria que o Oi, senhor orasse oi. por todos, orasse por esses Legal, enfermos e orasse por nossas vidas. legal. Senhor, nós queremos louvar o nome do Senhor por esse momento tão precioso. E aí nós temos diante de nós nomes de pessoas, homens, mulheres, pessoas sofridas, gente que deve estar vivendo situação de luto, sem poder elaborar esse momento de despedida do corpo de seus familiares, pessoas que estão em situação de enfermidade. Além dessas pessoas, Pai, pedimos por todos os médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, os paramédicos, pessoas que nesse momento vivem uma espécie de situação de calvário, pondo as suas vidas em risco e vivendo essa dificuldade desse momento. Sobre nós, pastores, líderes, pessoas que de alguma maneira formam opinião para as pessoas em várias comunidades, que o Senhor esteja nos concedendo sabedoria, discernimento e a capacidade de cuidar, de pastorear, de animar as pessoas para a vida, de exortar, de edificar, que o Senhor esteja abençoando cada um e cada um. Abençoa o ministério do Nilson, do Daniel, que sejam ministérios fecundos, eles e seus familiares possam, batizados pelo Teu Santo Espírito, transpirar e respirar o amor e a graça de Deus. Te oramos e pedimos que a soberania do Senhor esteja sempre sobre nós, que sejamos homens e mulheres marcados pela vida do Jesus Cristo de Nazaré e que possamos, sempre que respirar esse sopro do Espírito e possamos, ó Deus, transpirar a mesma graça que Cristo transpirou para os seus discípulos e para as pessoas que andavam no seu entorno. Te pedimos e rogamos que seja assim, em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Pastor Carlinhos, nós lhe agradecemos de coração. Eu sei que não é fácil, né, colocar o senhor nessas agendas por causa da sua correria aí, mas que Deus continue te abençoando e uma próxima oportunidade que o senhor tiver de nos visitar lá na Filadélfia, viu? O senhor será muito bem-vindo por todos. Todos amaram muito o senhor mesmo, viu? De verdade. E o senhor será muito bem-vindo lá quando a igreja voltar, né, a funcionar normalmente. Queremos ver o senhor lá, levando a mensagem, Legal. tá bom? Quem sabe Mas na não põe nossa aquela... festa em setembro, de 7 anos, né? Tranquilo. Não põe aquela água gostosa que vocês colocam, não, senão fico assim animado a querer pregar até meia-noite, né? Bota... Ah, tá bom. Olha, Deus Deus abençoe abençoe. a sua família, viu? Legal, Abração. vocês também. Legal, para você também, querido e querida. Rapaz, Um abraço para todos e todas, um beijo grande aí para todo mundo. Fiquem com Deus e muita paz nesse mundo que ele está muito confuso. Paz e discernimento talvez seja a coisa que nós mais precisamos nessa ocasião. Fiquem com amém. Deus, fiquem com Deus. Amém. Fique com Deus. Amém, gente? Então vamos encerrar, né? Faltam apenas 2 minutinhos. Que Deus abençoe a todas as pessoas que entraram, que nós não conhecemos, né? Que entraram porque são amigos do pastor Carlinhos, são seguidores dele, né? Alguns já estão saindo. Que Deus abençoe a todos, viu? Foi um prazer. Quando quiserem entrar nas lives aqui da Filadélfia, todas as noites nós estamos juntos aqui adorando ao Senhor, tá bom? E os irmãos que ficaram aí, que já estão todas as noites conosco, né? Que Deus abençoe, que vocês possam ter uma noite abençoada, uma noite de paz, uma noite de bênção para cada família. Rejane, depois tu repete o nome aí do rapaz, para a Fran colocar no caderno, tá bom? Essa pessoa que você pediu não deu tempo para a gente ver, porque estava passando rápido. Coloca no WhatsApp para a Fran, que ela coloca no caderninho de oração, tá bom? Vamos levantar nossas mãos para o céu, vamos encerrar. Que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus
que as doces e ricas consolações do Espírito Santo seja com tua vida, com a nossa vida, com a vida de todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Quem crê diz amém. Dá um aplauso bem grande aí para Jesus Cristo. Dá um abraço aí no teu familiar e tenha uma noite maravilhosa na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém? Fiquem na paz. Tenha uma noite abençoada. Abraço, Thiago. Abraço, Irene. Deus abençoe, né? Marcão. Marcos, Deus abençoe, Marcos. Vamos colocar aí o segundo estudo, viu? Gostei. Canta. Meu Deus! Que coisa linda! Estou sentindo algo maravilhoso aqui neste lugar. Meu Deus! Meu Deus! Que coisa linda! É sentir a presença de Deus e ver Deus. Tem até tocador hoje aqui, ó. Leandro, Deus abençoe, Leandro. Deus abençoe, Conceição. Deus abençoe, Neide. Deus abençoe, irmã Fátima, Tatiana. Deus abençoe, Rejane. Deus abençoe, Márcia. Deus abençoe a todos. Daniel, Aline, Dudu, Maria Clara, quem mais? Deus abençoe. Jorge. Fran agora tá na bateria agora, Fran, viu, Jorge? Não tem tu, a Fran tá na bateria. Deus abençoe, Isabel. Pandemia dá talentos. Deus abençoe. Deus abençoe, Joel, minha mãe, Thalita. Cadê Eu a vou Carmen? cantar, tocar e pregar. Eu tenho talento que o Senhor me deu. Deus abençoe, irmã Fátima. Cadê a Carmen? Que eu não a vi. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz. E até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, graças e paz.